tarde, vem para a casa do Senhor pela manhã, estudar. Sei que isso vai acrescentar muito na sua vida. Talvez você tenha muitas dúvidas sobre a pessoa do Espírito Santo. E venha tirar suas dúvidas. Pergunte ao professor, esteja sentado aqui anotando. Isso é muito bom, irmãos. E você vai crescer no conhecimento e na graça de Deus. Amém? Quero pedir também a sua atenção e falar para vocês da nossa campanha do quilo. É melhor darmos do que receber, diz a palavra de Deus. E quero convidar a amada igreja que traga um quilo de alimento. Pessoas estão precisando, irmãos. Essa pandemia, muitos pais de famílias, irmãos, estão desempregados, tiveram uma redução no seu salário, e uma cesta básica ajuda muitas pessoas. Você pode trazer um leite, 1 litro de óleo, arroz, feijão, material de limpeza, né? Material de higiene, e que você possa, irmãos, ser uma pessoa piedosa. Às vezes você olha o irmão do seu lado, ele está rindo, ele está alegre, mas só ele sabe como estar por dentro. E que você possa lembrar de colocar aquela bolsinha de compra ali do lado da sua Bíblia, para você não esquecer, né? Eu lembro que na Taquara tínhamos um futebol e o diácono falava: coloque 1 quilo de alimento do lado da sua chuteira, porque da sua chuteira você não vai esquecer para jogar bola, e também você não vai esquecer da sua Bíblia. Você não esquece da sua Bíblia, então coloque ali 1 quilo de alimento perto da sua Bíblia, para você não esquecer. Mas você também que está precisando, você possa procurar o pastor, os diáconos. Somos uma família, irmãos. Uma família, e a família que preza pelos membros, ela não vai deixar o irmão passar necessidade. E creio que o Senhor tem te abençoado. Você que está com a sua despensa cheia, pense no seu irmão, pense no próximo, e sei que vai chegar no momento oportuno e essa pessoa vai glorificar ao Senhor. Amém? Esses foram os nossos anúncios principais. Quero que você preste muita atenção agora que eu vou dizer para você. A igreja, irmão, ela é um milagre. A igreja é um milagre de Deus, aonde pessoas diferentes, pensamentos diferentes, se reúnem para adorar o Deus Todo-Poderoso. E a misericórdia e a graça de Deus que nos une, irmãos, e o Senhor colocou uma grande responsabilidade sobre as nossas vidas. É um grande desafio pagar aluguel, conta de luz, conta de água. É um grande desafio. Quando eu pagava o aluguel do anil, eu falava assim para o Senhor: mais um milagre. E aqui em Praça Seca, toda vez que o pastor paga o aluguel, mais um milagre. Porque os dias são maus, mas o povo de Deus é generoso. O povo de Deus ama a obra de Deus, e o povo de Deus quer que o evangelho avance, e que possamos, irmãos, pense como é bom você poder pegar um envelope, colocar a sua oferta, preencher o seu nome, colocar no gasofilácio. Isso é para você se alegrar, porque estamos num ambiente refrigerado, estamos num local de adoração, aonde os nossos filhos têm a escolinha, temos café, água gelada, mas tudo isso tem um custo.
e que você possa pensar nisso, que o Senhor Todo-Poderoso, irmãos, nos deu a oportunidade, nos colocou neste local para adorarmos ao Senhor, mas também para contribuir com a sua obra. Devemos, às vezes, romantizamos muito a obra de Deus, não, porque Deus dá sim, irmãos, mas devemos contribuir com a casa de Deus. E para fazer a obra de Deus, precisamos de recursos. Precisamos primeiramente de Deus, mas Deus colocou em nossas vidas os recursos. E o dinheiro não pertence a nós, pertence a Deus, somos mordomos. Então os ministros vão estar passando os envelopes. Você possa pegar um envelope, dar uma oferta de amor, irmãos, uma oferta de gratidão ao Senhor, de gratidão por essas portas estar abertas. Creio que Deus tem feito grandes coisas neste local, famílias estão sendo restauradas neste lugar, casamentos estão sendo restaurados neste lugar. O Senhor vai acrescentando aqueles que são salvos neste local. Somos, irmãos, um povo abençoado. Amém? Um povo abençoado. Então, pega o seu envelope, preencha, coloca o seu nome. Pastor Alessandro, ora. Oi? Você também, pastor, lembrou muito bem, você que está em casa, você quer fazer um Pix, o Iveson vai colocar aqui no Data Show. É Data Show, né, Iveson? É isso? Iveson que entende desses negócios de tecnologia. Iveson vai colocar aqui, você pode fazer uma transferência bancária, ou você pode fazer um Pix, é o CNPJ da igreja. Você que está em casa, faça também a sua oferta. Você também que está em casa, irmão, aqui no templo, você também pode fazer um Pix. Chegará. O pastor lembra aqui que temos material de pintura para pagar essa semana. Aqui está a nota, temos que pagar R$385, irmãos, R$385. Então quero convocar você também que sentir no coração, quiser se levantar para pagar essa conta, você também pode procurar o pastor, fala, pastor, eu quero ajudar para pagar a pintura, as tintas, o rolo. Irmãos, pintura é muito cara, eu trabalho com isso, eu sei como que é. Uma lata de tinta é muito cara, ainda temos que pagar a pessoa que está aqui pintando, dando a sua mão de obra, é tudo muito caro, a obra é muito caro. Então, se você sentir no seu coração de pagar esta conta, contribuir com esta conta, você pode fazer o seu Pix, você pode chegar ao pastor, pastor, eu não tenho tudo, mas eu tenho a metade, eu posso ajudar alguma quantia, isso será muito importante. Então, você que já preencheu o seu envelope, quero receber aqui da sua... Não, para você colocar aqui no gasofilácio, eu vou estar aqui te abençoando. Pode vir, por favor. Amém? Vamos nos colocar de pé, por favor. Vamos orar pelas finanças da igreja. Quero te pedir, coloque no seu coração, nessa semana, senti no meu coração falar isso para vocês orarem pelas finanças da igreja essa semana.
Não sei por que estou falando isso, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Coloque no seu devocional, nas suas orações, ore pelas bênçãos ser derramadas sobre este local. Deus sabe, eu não sei porque Ele colocou isso no meu coração, mas Ele sabe. Mas vamos orar. Senhor Deus e Pai, o Senhor me impulsiona, Senhor, a orar, Deus, pelas finanças que chegam neste local. Deus Todo-Poderoso, abençoe, Pai, a igreja ICNV em Praça Seca. Deus, que as Tuas bênçãos sejam derramadas neste local. Que a Tua graça seja derramada neste local. Senhor, Tu és poderoso, Deus. E sabemos, Senhor, que somos dependentes apenas de Ti. Precisamos da Tua ajuda. Precisamos do Teu milagre, Deus. E nós confiamos em Ti. Porque a nossa esperança não está num político. A nossa esperança, Senhor, não está em um milionário. Mas a nossa esperança está em Ti. E sei, Deus, que grandes coisas o Senhor vai fazer neste lugar. Porque, Senhor, essa igreja, Pai, não foi projeto do pastor Alessandro, não foi projeto do pastor Roberto, mas esta igreja é projeto Teu. E quando o Senhor tem um projeto, todas as coisas funcionam, porque o Senhor está à frente de tudo. Abençoe o pastor Alessandro, a irmã Andréia, que estão na frente deste trabalho. Dê sabedoria para o Teu filho, dê entendimento, Senhor, sobrenatural para o Teu servo, para ele administrar, Senhor, os recursos que chegam na Tua casa. E, Senhor, também quero pedir para o desempregado, quero pedir, Senhor, por pessoas, ó Pai, que estão, Deus, precisando de um emprego, que esta semana, Deus, em nome de Jesus, eles possam receber um telefonema, um e-mail. Senhor Deus, Tu és poderoso. Que o chefe, Deus, possa chamar e dizer: aqui está o seu aumento, a sua promoção. Aqui está aquilo que você pediu, porque Tu és o Senhor. Mas, Deus, estamos na pandemia. Como terá aumento? Não sei, Tu és o Senhor e Tu pode todas as coisas. Glórias Te damos, Pai, por este lugar, por esta igreja aberta, que Teu reino avance e que pessoas se achegam para ouvir o Evangelho genuíno. Amém. Possa tomar o seu assento, o ministro vai estar passando as salvas. Você que precisa do álcool 70, o Flávio está na mão, vai dar uma borrifada aí na sua mão. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir a sua máxima atenção. Um momento muito especial do culto. Se você puder desligar o seu telefone, ou se você não puder, abaixe o volume, coloque no modo avião. Agora vamos ouvir, irmãos, a pregação da palavra, a exposição bíblica. Chegamos à parte mais importante de um culto público, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Quero chamar aqui o ministro Lohan. Venha cá, meu amado irmão. Que Deus te abençoe e te use. Boa noite. Amém. Esse microfone aqui está potente.
Tá bom. Mais uma vez é um grande prazer ser convidado para poder pregar a palavra do Senhor. Eu não sei quem é mais abençoado, se é aquele que prega ou aqueles que ouvem a pregação quando eu prego, né? Tem sido um período de grande crescimento e aprendizado. Tenho acumulado muitas experiências, boas experiências, e o desejo do meu coração para a sua vida nessa noite é que Ele possa falar com você, que Deus ele possa falar ao seu coração. Às vezes tem aquela mensagem, aquela pregação que a gente ouve Deus falando ali por intermédio do pregador o tempo inteiro. Às vezes tem aquela pregação que dura 1h30, mas tem ali uma pequena frase, uma pequena afirmação que aquilo ali vira uma chave dentro da cabeça da gente e aquilo ali tem um poder para poder mudar, né, todo o restante da nossa semana, mudar ali a nossa caminhada naquele ano. Mas Deus ele tem muitas formas de agir. E eu acho que nós, como servos, temos apenas uma única forma de agir, que é obedecendo, né? A gente obedece a Deus, né? Como eu, quando fui chamado para poder estar compartilhando a palavra de Deus com a igreja nessa noite, eu vi que, diante de Deus, eu só tinha apenas uma única escolha, que era obedecer. Obedecer ao chamado para estar pregando, entendendo que não veio de um ser humano apenas, mas que veio de Deus. Amém? Glória a Deus. Quero, por favor, te convidar a ficar de pé e abrir a sua Bíblia em Salmos, capítulo 34. Salmo capítulo 34, é particularmente um capítulo da Bíblia que eu gosto muito, eu sou apaixonado por esse capítulo, junto com também um outro capítulo que é aqui perto, o capítulo 37, onde é feito ali o paralelo entre a prosperidade do ímpio e muitas das vezes a ausência de prosperidade do justo e uma aparente derrota. Mas esse capítulo aqui, 34, ele ao mesmo tempo que ele traz uma chama nova para o nosso coração, como aqui o diácono Valquir estava falando, sobre o toque do Espírito Santo que traz um incentivo, que traz uma força, ao mesmo tempo que ele nos traz essa força, ele também nos puxa para que nós possamos buscar a Deus e assim receber as bênçãos do Senhor, as bênçãos que Ele tem para nossas vidas. Vamos ler Salmos capítulo 34. Diz assim a palavra do Senhor: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem.
Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado, e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Amém. Vamos orar ao Senhor, vamos apresentar essa mensagem diante dEle, para que Ele possa falar conosco nessa noite. Pai de amor, Pai querido, queremos Te dar graças mais uma vez, Senhor. Muito obrigado por esse período de louvor, Senhor, que passou, onde nós adoramos e ouvi a igreja adorando a Ti, Senhor, com tanta sinceridade, com tanta intensidade, Senhor. Eu Te glorifico, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de anúncios, onde até mesmo aqui, durante os anúncios, pudemos aprender coisas que vinham de Ti. Muito obrigado, Pai, pelo Teu discipulado sobre nossas vidas. Agora também, Senhor, queremos Te pedir que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que possamos ser alimentados por Ti nessa noite, que possamos, Senhor, ter o alimento necessário para que nós possamos viver a nossa vida cristã. Te oramos, Senhor, assim, e Te pedimos, Pai, fala conosco, Senhor, desde o pregador até aquele que fica ali na porta. Oramos e Te pedimos, Pai, entregamos tudo nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar. Amém. Quem aqui já precisou se fingir de louco, de doido, para poder resolver algum problema? Bom, você? Não, né? Eu creio aqui que ninguém precisou fazer isso. Mas Davi, ele escreve esse salmo dentro desse contexto, aonde para que ele pudesse conseguir se manter vivo, ele teve que se fingir de doido, de louco diante de um rei. E Davi, ele chega naquela situação e ele estava ali fugindo do rei Saul que queria tirar a sua vida. E no meio dessa fuga ele foi até uma cidade chamada Gate, onde tinha um rei chamado Aquis ou Abimeleque. E nessa cidade ele vai ali e ele é apresentado ao rei dessa cidade, só que quando o rei ele está ali, ele também tem seus conselheiros ali perto dele. E então Davi está diante desse rei, fugido de Saul, e os seus conselheiros na frente de Davi começam a falar, olha, vem cá, isso daí não era aquele Davi que tinha as mulheres lá no reino de Israel que falou que Saul matou seus milhares, mas Davi suas dezenas de milhares? Olha, o rei Aquis, esse cara aí, ele é perigoso. Esse cara aí, se a gente for tentar ficar com ele aí, eu acho que isso vai ser um problema muito grande para a gente. A gente precisa fazer alguma coisa. E Davi, ele sabia para onde aquilo ali estava caminhando, ele poderia estar dentro de uma situação de grande perigo ali naquela ocasião. E ali debaixo de uma estratégia que eu creio que foi dada pelo Senhor, ele começa a se fingir de doido. Ele começa a arriscar as portas da cidade, ele começa a deixar saliva ali escorrer pela sua barba, e as pessoas começam a olhar, olha, esse cara aí, ele ficou louco, esse cara aí é doido. E o rei Aquis, eu creio também que debaixo de uma influência do Senhor, assim como Deus talvez tenha endurecido o coração de Faraó, eu creio que ele tenha amolecido o coração desse rei, ele realmente ficou convencido ali, olha, Davi, ele realmente é louco. Essa pessoa não representa perigo nenhum para nós. Então, por mim, ele pode ficar aqui, ele pode fugir, ele pode fazer o que ele quiser. Ele não representa perigo.
E Davi ali, eu creio que com os seus 100, 150 batimentos cardíacos por minuto, naquela situação de incrível pressão, ele consegue sair da presença do rei Aquis com vida. E debaixo dessa alegria, debaixo desse êxtase de receber um grande livramento do Senhor, ele compõe o Salmo capítulo 34. E vamos tentar, nessa noite, debaixo da graça do Senhor, nesse breve momento de mensagem, atravessar esse capítulo e entender aquilo que Deus ele está falando conosco. Na verdade, a gente poderia tirar dezenas, centenas de princípios, não somente desse salmo, mas de muitos outros salmos. Porém, eu quero pegar aqui o que eu creio que é de principal que Deus ele está falando conosco através desse capítulo. E, para poder começar, eu vou te dar aqui uma divisão que eu fiz dentro desse capítulo. Eu separei os 3 primeiros versículos como se fosse uma introdução do capítulo 34, onde Davi ele fala acerca da alegria de buscar ao Senhor. Então, os 3 primeiros versículos é uma introdução onde ele fala sobre a alegria de você buscar o Senhor. E do versículo 4 até o versículo 10, eu entendo, eu observo que esse seja o cerne do capítulo, que esse seja o núcleo, a parte mais importante, por assim dizer, da mensagem, onde ele fala o que há de principal aqui. E qual que seria essa mensagem principal? Que quando eu, como um justo, como alguém que é devoto a Deus, quando eu busco ao Senhor, quando eu estou numa dificuldade, eu busco ao Senhor, sempre que eu fizer isso, por eu ser um cristão, ou aqui, talvez, por ser um devoto, eu vou sempre obter livramento do Senhor. Nos meus momentos de angústia, nos meus momentos de dificuldade, sempre que eu buscar o Senhor, Ele irá me dar o livramento. E eu creio que essa é a mensagem principal desse capítulo. Como está, por exemplo, no versículo 17. Vamos observar o versículo 17. Diz assim o versículo 17: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Ao longo desse capítulo 34, a gente vai ver esse tipo de conteúdo, esse tipo de coisa ser passado para nós de uma forma, depois de uma outra forma. Que tipo de mensagem, que tipo de conteúdo? Que quando alguém que é devoto a Deus, alguém que tem um relacionamento pré-existente com Deus, quando eu busco a Deus, ali quando eu estou num momento de angústia, num momento de dificuldade, o Senhor sempre vai me livrar. Eu não estou sozinho no meio do meu momento de dificuldade. Deus, Ele sempre vai me dar a vitória. Ou seja, por eu ser alguém que crê, alguém que está na presença do Senhor, alguém que se relaciona com Ele, eu nunca vou estar sozinho em nenhuma dificuldade, em nenhuma situação ruim da minha vida. Sempre que eu tiver um grande problema, uma grande dificuldade, assim como foi aqui com Davi, Ele irá me dar a vitória. E não talvez porque eu mereça muito, porque eu sou muito bom ou muito santo, mas porque Ele promete isso para nós. Ele sempre agiu assim no meio do seu povo. Ele sempre veio e quando o povo se voltou para o Senhor, Ele veio e trouxe a vitória para o povo. E aqui no capítulo 34 de Salmos, Davi ele está apenas espelhando esse princípio que já começa ali com Abraão, passa por Moisés, passa pela libertação do Egito, passa pelo período dos juízes, onde o povo entrava em iniquidade e existiam ali no livro de Juízes vários ciclos, onde o povo ele entrava em pecado e aí o povo ele buscava ao Senhor porque Deus ele mandava o castigo, mandava um exército estrangeiro invadir o povo de Israel, o país, e aí o povo buscava ao Senhor. E vez após vez a gente vai vendo na palavra de Deus que isso acontece. O povo de Deus, que nós podemos trazer perfeitamente para cá, a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando ela se dobra, quando ela olha, quando eu como cristão, quando eu me dobro, quando eu me humilho, quando eu olho para o Senhor, quando eu me achego a Deus,
com o meu clamor, com a minha súplica, com a minha dificuldade, Ele se achega também a mim e me traz a vitória, e me traz a solução. E eu gostaria de contextualizar te perguntando, qual que é o temor que está no seu coração? Aqui com Davi, ele estava diante do rei Aquis, ele estava numa dificuldade, onde ele poderia ser ali morto naquele momento, quando ele estava diante do rei. Naquele exato momento ele poderia ser morto. A dificuldade do rei Davi era aquela. O contexto do rei Davi era esse. Como depois, se você quiser, você pode observar na sua casa, está lá em 1 Samuel, capítulo 21. Agora eu quero passar o bastão para você e passar o bastão para mim também. Qual que é a sua aflição? Qual que é a sua angústia? A aflição e a angústia do rei Davi era essa. Ele poderia morrer nas mãos de um exército estrangeiro. Ele poderia morrer nas mãos de um inimigo. E ele pensou, e agora? Eu já estou fugindo de Saul, eu já estou passando por perseguição, e agora eu vou ser assassinado aqui? E qual que é a sua aflição? Talvez você possa morar em algum lugar aqui do bairro que você pensa, nossa, está sendo muito difícil. Está sendo violência, assalto. Talvez você esteja há anos orando pela restauração de alguma pessoa, orando pela salvação de alguém. Você está pedindo ao Senhor, e às vezes, aparentemente, a coisa, em vez de melhorar, a coisa parece que piora, parece que aquele que está desviado, aquele que está afastado, ele se afasta mais ainda, ele se desvia mais ainda. Qual que será o seu problema? Um diagnóstico médico? Talvez um diagnóstico que você recebeu essa semana, ou um diagnóstico que você tenha recebido há 10 anos atrás, mas aquilo ainda está ali na sua mente, na sua cabeça. Qual é a sua dificuldade? Davi, ele sabia de uma coisa, que se ele apresentasse a dificuldade dele ao Senhor, e com esse salmo ele nos convida a fazer isso, se eu apresentar a minha dificuldade diante do Senhor, o Senhor me dará a vitória. Ele me dará a vitória. Amém? Vamos ler novamente o versículo 1 até o versículo 3. Essa introdução. Agora eu quero passar por cada um desses pedaços aqui e poder estar trazendo uma explicação de acordo com o que eu entendo. A introdução do versículo 1 até o versículo 3, onde fala sobre a alegria de se buscar o Senhor. Do versículo 4 até o versículo 10, quando fala sobre nós clamarmos e obtermos vitória. E do versículo 11 até o versículo 22, que fala que se eu me tornar alguém justo e eu clamar ao Senhor, o Senhor vai me ouvir. No versículo 11 até o versículo 22, o foco do salmista é falar acerca de eu ser justo diante do Senhor. Que não adianta apenas eu orar, mas que eu preciso ter uma vida de alguém que é justo. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. E eu acho isso aqui muito interessante, porque aqui Davi ele simplesmente está falando, olha, saia do seu estado. Eu creio que aqui ele está trazendo esse salmo, trazendo essa mensagem para uma pessoa que às vezes pode estar no estado de prostração, pode estar no estado de tristeza, num estado onde a dificuldade entrou dentro do coração dessa pessoa e ela está sentindo ali o peso da dificuldade. E ele vem e começa a falar, olha, os meus lábios vão sempre louvar a Deus. A minha alma ela vai se gloriar ao Senhor. Ouça você que é oprimido, você que está debaixo de uma dificuldade e se alegre com isso. Venha comigo e proclame junto comigo as grandezas do Senhor. Vamos exaltar juntos ao nome santo do Senhor. Aqui, primeiramente, ele não coloca um grande motivo para que a pessoa ela pudesse se alegrar
ali diante do Senhor. Ele simplesmente fala, alegre-se diante do Senhor. Ele coloca como se fosse uma condição de atemporalidade, uma condição onde em todos os momentos eu tenho que me alegrar diante do Senhor. Independentemente do que eu esteja vendo diante dos meus olhos, eu devo me alegrar diante do Senhor. Independentemente da circunstância que eu esteja vendo, que eu esteja passando, eu devo me alegrar diante do Senhor. E você pode talvez ter ouvido isso e ter pensado assim, bom, mas irmão Lohan, você não deve saber muito bem o que eu estou passando. E é verdade, meu irmão, talvez eu não saiba o que você está passando. Talvez, se eu passasse pelo que você está passando, eu poderia até estar um pouquinho pior do que você, poderia também estar na luta. Mas aqui Davi, ele coloca uma premissa, ele coloca uma verdade absoluta de que eu devo me alegrar no Senhor em todos os momentos. Eu devo ficar feliz por Ele em todos os momentos. E eu também creio que quando Davi ele escreveu isso, mesmo ele não tendo colocado um motivo aparente, eu acredito que na cabeça dele, ele estava pensando nas vitórias passadas que Deus havia dado, apesar de não estar escrito aqui. E eu creio que principalmente essa vitória que eu mencionei para você, quando Davi ele se finge de louco diante do rei Aquis. E eu quero também fazer esse convite para mim e para você. Será que Deus ele já te deu alguma vitória no passado? Será que Deus ele já te abençoou alguma vez? Será que já houve algum momento na sua vida onde você esteve numa situação de dificuldade, numa situação às vezes de calamidade, onde você pensou, olha, para mim aqui vai ser o fim dos trilhos, para mim aqui eu acho que eu não vou conseguir passar dessa dificuldade. E Deus ele foi lá com a sua graça, com a sua misericórdia, com todo o seu poder e te deu o livramento. Assim como aconteceu com Davi. Ele estava à beira da morte diante daquele rei. Mas ele olhou para aquela situação e falou, eu tenho que louvar ao Senhor, eu tenho que me alegrar nele, eu tenho que buscar a face do Senhor. Será que você consegue imaginar uma situação desse tipo na sua vida? Ao longo da sua caminhada cristã? Eu vou te dizer, abrindo um pouco aqui, eu consigo imaginar algumas na minha vida. E eu tenho certeza, se você parar para pensar, houveram situações na sua vida, no seu passado, onde você claramente viu o poder do Senhor operando na sua vida, aonde você viu que, se não tivesse sido as forças dele atuando em você, atuando na situação, somente as suas forças não seriam suficientes para poder te trazer livramento naquela situação. E Davi, ele está olhando para isso, ele está escrevendo, não coloca um motivo aparente, mas ele está imaginando os livramentos antigos que Deus havia dado para ele. E o coração dele se encheu de esperança e deu uma força para que ele pudesse continuar buscando ao Senhor. Será que você consegue trazer à sua memória aquilo que te traz esperança? Esse é o meu convite para você nessa noite. E à medida que nós nos aproximamos de Deus, que nós temos contato com esse Deus, esse tipo de situação, eu creio que às vezes ela vai se tornando um pouco mais recorrente. Como, por exemplo, lá em Filipenses, quando o apóstolo Paulo, no capítulo 4, escreve para os filipenses poderem se alegrar. E nesse versículo 4 do capítulo 4, ele escreve em alegrem-se, novamente vos digo, alegrem-se no Senhor. E Paulo ele estava escrevendo essa carta de dentro de uma prisão. Por que ele estava falando isso? E o pior, ele ainda foi enfático, ele conseguiu colocar a situação, uma coisa que ela fica tão interessante, que parece até mesmo ser um pouco engraçado, porque ele fala para os filipenses se alegrar, mas ele está dentro de uma prisão. Mas eu creio que ele está falando de uma alegria especial. Eu creio que ele está falando de uma alegria onde eu me alegro independentemente das circunstâncias. Você lembra lá de Atos, capítulo 16, quando Paulo e Silas estão na prisão?
Alguém sabe o que eles ficaram fazendo lá naquela masmorra depois que eles foram mandados para lá? Será que você lembra? Será que você passou por essa passagem? Eles cantavam louvores a Deus. E eles estavam ali, naquela cidade dentro do Império Romano, pregando a palavra do Senhor, e depois de Paulo expulsar o demônio de uma escrava, e esse demônio era um demônio que fazia ela ter adivinhações e dava lucro para os donos daquela escrava. E quando aqueles donos viram que a sua esperança de lucro havia acabado, eles prenderam Paulo e Silas. E quando eles foram presos, falaram assim: olha, prende bem esses dois aí, fica de olho neles. E o carcereiro mandou eles para a pior parte da prisão. Mandaram provavelmente eles para um lugar da prisão onde não tinha luz nenhuma, onde tinha umidade, onde tinha bichos passando. E o que eles fizeram dentro daquela prisão? Eles cantaram louvores a Deus. Eles se alegraram no Senhor. Queridos irmãos, eu ainda não cheguei no nível do apóstolo Paulo, mas quando eu vejo isso, eu quero obedecer a esse princípio. Eu quero procurar me alegrar no Senhor. Eu quero procurar encher o meu coração de alegria e de esperança, independentemente das circunstâncias, independentemente das situações. É como também, por exemplo, Davi, quando ele dançava ali em 2 Samuel, capítulo 6, em volta da arca do Senhor. Davi, ele era um rei, ele tinha uma posição muito alta. E ele começa a dançar ali em volta da arca do Senhor. E a Bíblia fala que ele dançou tanto, com tanta intensidade, que ele quase ficou nu, dançando ali em volta da arca. E ele foi repreendido pela sua esposa. Poxa, você como rei, ficar ali diante dos seus servos, diante de escravos, diante de todo o povo ali, quase nu. Isso não cabe a um rei. E Davi lhe respondeu para ela, para Mical: olha, é verdade que eu fiz tudo isso. E sabe o que é melhor? Eu ainda vou continuar me humilhando. Eu vou me humilhar mais ainda diante do Senhor. Eu vou adorá-lo. Eu vou me alegrar cada vez mais e mais diante do Senhor. E quanto a esses servos aí que você está falando, amanhã eles vão estar dando glórias a mim como rei de Israel. Eles vão estar me reverenciando como rei, como líder deles. E a palavra de Deus fala que Mical, depois daquele momento, nunca mais conseguiu ter filhos. Então, esse é o convite de Deus para nós, irmãos. Aqui eu creio nesses primeiros versículos dessa passagem. Vamos continuar lendo essa passagem a partir do versículo 4. Versículo 4 ao versículo 10, diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada têm falta. Olha só no versículo 4 aí, vamos focar no versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O rei Davi, ele era homem, como nós somos também, homem, mulher, adolescente, jovem. Ele também tinha os temores dele, mas ele falou que quando ele buscou o Senhor, assim que ele buscou ao Senhor, o Senhor o respondeu e livrou a ele de todos esses temores que estavam dentro do coração dele. E qual que era o temor que havia dentro do coração ali de Davi? Davi estava com medo de morrer. Se considerarmos aqui o contexto de 1 Samuel, capítulo 21, onde Davi ele está diante daquele rei, o contexto dele era esse. E nós também temos, muitas das vezes, os nossos momentos de temores, nós temos aqueles receios, aquelas coisas que muitas das vezes estão no nosso coração, aqueles medos que às vezes aparecem. Só que aqui Davi ele coloca para nós uma referência. Se eu e você
nós buscarmos ao Senhor, buscarmos de verdade ao Senhor, Ele vai nos responder e vai nos livrar de todos os nossos temores. E eu creio que é isso, principalmente aqui dentro dessa passagem, que a gente tem que levar para o nosso coração, que se nós buscarmos ao Senhor, se nós nos prostrarmos diante dEle em sinceridade, de verdade mesmo, Ele sempre vai nos livrar de todos os nossos temores. Ele sempre vai nos dar livramento em todas as nossas dificuldades, assim como foi com o rei Davi. Lembra lá de 2 Crônicas, capítulo 20, quando o rei Josafá ele estava numa grande dificuldade? O diácono Iveson pregou sobre essa passagem nas últimas semanas. E o interessante dessa passagem é que ele não estava diante de uma batalha militar normal. Ali em 2 Crônicas, capítulo 20, estava dizendo que os amonitas, os moabitas e os meunitas, 3 povos diferentes, se juntaram para que eles pudessem invadir a Judá, que ali era o povo de Deus, o povo de Israel. E era um exército, de fato, muito mais numeroso do que o exército de Josafá. Porém, Josafá ele manda o povo se juntar diante dele. E diante de todo o povo, ele faz uma oração buscando ajuda no Senhor. E ali, depois que ele faz aquela oração, Deus ele levanta um profeta, ele usa um profeta para poder estar dizendo que vocês não somente vão ter vitórias nessa batalha, mas que nenhum soldado ele vai se ferir. Nenhum soldado ele vai morrer. Eu vou dar uma vitória tão grande para vocês que vocês vão ver que... E ali, então, depois de alguns momentos, Deus ele pega os exércitos adversários, colocam eles dentro de uma confusão tão grande que eles começam a aniquilar uns aos outros. E o único trabalho que o exército de Josafá teve, o exército ali do povo de Deus teve, foi de ir lá e saquear aqueles cadáveres, tomar os despojos de guerra. Mas o que Josafá precisou fazer primeiramente? Ele precisou clamar ao Senhor em meio a uma situação de dificuldade. Na história de Esther, irmãos, foi feito simplesmente ali no meio do Império Persa, foi feito um decreto para que todo o povo de Deus ele fosse assassinado, ele fosse aniquilado ali através da espada. Simples assim, o que ia acontecer com eles. E então, o que Esther ela faz junto com Mardoqueu ali no livro de Esther? Eles falam assim, olha, vamos jejuar ao Senhor. E durante 3 dias, eles não comeram e não beberam absolutamente nada. Se consagraram ao Senhor, procuraram a solução, procuraram a resposta diante do Senhor. E Deus ele foi lá e trouxe a vitória para eles. De tal forma que Amã, que era o adversário, aquele que estava procurando prejudicar o povo de Deus, ele foi enforcado na própria forca que ele preparou para Mardoqueu. Nós poderíamos falar aqui de outras e outras e outras vitórias que Deus ele foi dando para o seu povo ao longo da palavra de Deus, quando esse povo passou a clamar ao Senhor. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Em Deus há socorro para nós. Em Deus há refúgio. Em Deus nós encontramos forças. Em Deus nós conseguimos encontrar a solução para qualquer problema que estejamos passando. Independentemente do problema, conseguimos encontrar a solução no Senhor. E nós devemos, de fato, buscar essa solução no Senhor. Porque como tem uma frase que eu aprendi com o pastor Alessandro, eu acho até que desde a época do Anil, se o problema que você está passando, você conseguisse resolver, ele já estaria resolvido. Mas se ele ainda não for resolvido, você precisa buscar o Senhor. E eu creio, eu tenho absoluta certeza, que se você buscar ao Senhor, Ele irá te trazer a resposta e Ele irá te dar o livramento. Amém?
Amém. Glória a Deus. Vamos aqui agora para a última parte. Vamos ler aqui do versículo 11 ao versículo 22. Diz assim: venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva do espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Amém. Com isso, lemos aqui o capítulo 2 vezes, eu creio que isso é importante também para que nós possamos aprender e fixar melhor aqui o conteúdo. E em diversos momentos desses versículos, é observado aqui que Davi ele fala acerca de ser justo, e ele fala daquele que é justo, e ele fala daquele que é mau, daquele que não é justo. Ele fala daquele que busca a Deus, daquele que está em santidade, aquele que está com uma vida devota a Deus e aquele que não está. E ele fala que se eu me tornar alguém justo, alguém que busca ao Senhor, alguém que está na presença de Deus, se eu orar ao Senhor, Ele me ouvirá. Só que essa justiça não é ali uma justiça onde eu vou ser 100% santo, aonde eu tenho que ser ali como a Madre Teresa de Calcutá, mas fala de uma santidade, de uma justiça onde eu não sou perfeito, mas eu estou buscando a Deus para que eu possa um dia me tornar perfeito. Como diz no versículo 6, acompanha comigo, olha só o que Davi falou. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. Este pobre homem clamou. Aqui Davi ele está se referindo a si mesmo. Ele está dizendo, olha, este pobre homem, eu, como uma pessoa pobre, uma pessoa que ainda precisa crescer muito, enriquecer muito, evoluir muito, eu busquei ao Senhor e o Senhor me respondeu. E libertou-me e libertou de todas as suas tribulações. E eu quero fechar aqui essa mensagem trazendo isso. Se você está na presença do Senhor, se você está buscando a Ele, continue orando ao Senhor, continue buscando a Ele. Agora, se você está afastado dos caminhos do Senhor, eu peço a você que você possa voltar para os caminhos do Senhor, que você possa voltar a estar na presença de Deus, para que você possa experimentar, de fato, estas bênçãos sobre suas vidas, que você possa se esforçar, assim como os homens de Deus se esforçaram ao longo da palavra dele, para que você possa se esforçar em se aproximar, em se santificar, em se tornar cada vez mais justo, de tal forma que, quando você buscar o Senhor, você está numa situação onde você poderá ser ouvido. Agora, se você talvez viesse a escolher se afastar dos caminhos do Senhor, aí eu acredito que vai ser difícil que Deus ele te ouça. E eu quero terminar assim, deixando isso para você. É mais importante que você tenha uma vida com Deus. Antes de você pensar em pedir ou clamar alguma coisa, se você está afastado dos caminhos do Senhor, busque a Deus de tal forma que você possa voltar aos caminhos do Senhor. E quando você voltar, você vai ser restaurado. E aquilo que está no seu coração, aquilo que você precisa, Deus irá te conceder. Porque Deus, Ele sabe aquilo que nós precisamos. Ele sabe disso, mas Ele quer ver que nós estamos orando, pedindo a Ele. Mas se você ainda tem pendência diante do Senhor, se você ainda tem coisas que você precisa ali
acertar diante de Deus, se você acha que você não está 100% nos caminhos do Senhor, acerta a sua vida com o Senhor. Aqui, de fato, a igreja, eu creio que ela é como se fosse um hospital, que você possa se aproveitar desse hospital e encontrar aqui nesse lugar a cura para a sua alma, e que você possa endireitar os seus caminhos, porque eu creio que quando você orar, quando você buscar o Senhor, Ele irá te dar vitória. Amém. Vamos orar ao Senhor, eu gostaria de orar com você para que isso possa entrar no nosso coração. Eu gostaria de pedir que você fechasse seus olhos e que você pudesse imaginar aquilo que está dentro do seu coração, o seu clamor, a sua necessidade, que você pudesse apresentar isso diante do Senhor, a sua dificuldade, para que Deus ele possa ouvir a sua oração nesse momento. Você pode orar com uma voz audível, você pode orar dentro da sua mente, do seu coração, mas que você possa apresentar a sua situação diante do Senhor, a sua necessidade. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, Pai querido, eu te agradeço, Pai, porque a Tua palavra é muito rica. Eu te agradeço por esse salmo, Senhor, onde o Senhor nos deu esperança para que nós possamos te buscar, Pai, para que nós possamos estar na Tua presença e obter aquilo que realmente nós precisamos. Pai de amor, Pai querido, eu quero, Senhor, orar a Ti, Senhor, por cada pessoa que está apresentando uma causa, um pedido diante do Senhor nesse momento. Alguém que às vezes está ali pedindo por algum parente que ainda não se converteu, alguém que está desempregado, que precisa de uma porta de emprego, alguém que está doente e está pedindo por uma cura nesse momento. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro a essa pessoa, trazer a sua bênção e dar a sua vitória, Pai. E que aqui nesse lugar, para essa pessoa, possa ser apenas um começo. Que o meu irmão, que a minha irmã, possa continuar abrindo o seu coração diante do Senhor. E que o Senhor possa abençoar profundamente a vida do meu irmão e da minha irmã. É assim que eu te oro, Pai, te agradeço e te entrego essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Muito obrigado, Lohan. Esse jovem que está crescendo na presença de Deus. Mas o Lohan, ele pregava, expõe a palavra com muita propriedade. E eu fiquei meditando e eu lembrei de um louvor. Lembrei de um louvor lindo. Se puder ficar de pé, o Iveson vai estar ministrando. Fique de pé a igreja e daqui a pouco vou estar orando por você. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Aleluias. Vamos louvar ao Senhor. Glórias te damos, Pai. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Clamei ao Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todas as minhas tribulações. Tu és a minha rocha, a minha fortaleza, só em Ti, Senhor, confiarei. Tu és
és a minha esperança, a minha confiança, só em ti, Senhor, descansarei. Socorro bem presente na angústia é o Senhor, meu auxílio, meu refúgio. Mais uma vez, socorro, socorro bem presente na angústia é o Senhor, meu auxílio, meu refúgio. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Clamei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todas as minhas tribulações. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a ti, Deus. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Senhor Deus, como a tua palavra é rica, um momento, Senhor, muito propício, Senhor, aonde, Deus, o povo, Pai, está tremendo, aonde o povo, Senhor, está com temor, mas a tua palavra diz: aquele que busca em oração, o Senhor responde. E te buscamos, Senhor, te buscamos como o salmista Davi te buscou, como o salmista se alegrou diante da tua presença. Ele te buscou e o Senhor respondeu. E que possamos te buscar também e ouvir a tua voz, Pai, e ter intimidade contigo, e saber que o Senhor está do nosso lado todos os minutos e todos os momentos. Em meio, Senhor, a um caos, em meio, Senhor, a temores, Pai, o Senhor está conosco. O Senhor é a nossa rocha, nossa fortaleza, a nossa esperança. Só em ti, Senhor, confiarei. Te louvamos, Deus. Te exaltamos, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela ministração das tuas escrituras com fidelidade, Deus. E que possamos continuar meditando neste salmo tão belo. E quando as tribulações, o desânimo chegar, nós possamos olhar para esse salmo e dizer: meu refúgio, minha fortaleza. Ele está contigo, igreja. Ele está com você todos os minutos, todos os momentos, todos os instantes. O Senhor Todo-Poderoso está com você. Aleluias, glórias a ti, Senhor. Busquei ao Senhor, busquei ao Senhor. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Clamei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todas as minhas tribulações. Tu és a minha esperança, minha confiança, só em ti, Senhor, descansarei. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos participar da mesa do Senhor.
Quem pode participar da mesa do Senhor? A mesa não é uma mesa fechada, a mesa para os filhos de Deus. Todos aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, todos aqueles que pertencem a Deus, que passaram pelas águas do batismo. Esse é o momento de nós nos achegarmos à mesa. Como nós cantamos, o momento de nós sairmos dos nossos temores. Deus ouve a nossa oração. Deus nos guarda, Deus nos livra. Como disse o pregador nessa noite, você lembra do seu último problema, da sua última dificuldade? Aquela que você não via saída, que você não via como resolver? E Deus foi lá e te ajudou. E mais uma vez Deus vai ajudar você. Participa da mesa nessa noite. Se você já tem Cristo no seu coração, se você já passou pelas águas do batismo, a mesa não é para nos afastar de Deus, pelo contrário, a mesa é para nos aproximar do Senhor. Ah, pastor, mas onde eu pequei? Pede perdão a Deus. Confessa os seus pecados. O apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo e veja como está. Então, participa do cálice, participa do pão. Os ministros irão distribuir os elementos. Podem distribuir, por favor. Aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. Mesmo traidor recebe assim, deu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. O hino cantou depois de cear, e era um louvor que vinha preparar canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido
no livro de João, capítulo de número 14, vai dizer assim, e nós estamos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vem e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá, mas vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Aleluias! Que promessa grandiosa! Que promessa grandiosa! Ele disse que ele vive e nós viveremos também. Glórias a Deus! Ele não nos deixou órfãos. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está com você nesse seu problema, nessa sua dificuldade. É Ele que enxuga suas lágrimas. Você ainda não caiu porque Ele te segura. Ele que te sustenta. Como nós lemos nessa noite, o leãozinho pode até passar necessidade, mas o justo jamais passará necessidade. É Deus que nos sustenta. É Deus que nos protege, que nos guarda. Senhor, ao chegarmos à sua mesa, nós relembramos este sacrifício feito por nós. Esse memorial que o Senhor se entregou por nós. Que o Senhor foi pregado numa cruz. Que o Senhor morreu, mas que o Senhor ressuscitou. E disse, olha, se vocês creem, vocês também ressuscitarão. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome. Nós abençoamos esse pão. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Que toda a igreja diga amém. Comamos todos juntos do pão. Amém. Glorifique ao Senhor, exalte, dê uma palavra de amor, estenda o cálice para o alto. Jesus disse, este é o cálice da nova aliança. Senhor, estamos aqui, Pai, para relembrar a Tua morte e ressurreição. Senhor, muito obrigado por tão grande sacrifício, Deus. Naquele madeiro, meu Pai. Aquele madeiro, Senhor, era para mim, era para você. Mas o Senhor se colocou em nosso lugar. E a igreja santa do Senhor, a noiva, estar aqui. E um dia o Senhor voltará para resgatar a sua noiva. Senhor, mas as noivas, Senhor, nécias, não entrarão, Senhor, nas bodas, mas as prudentes, Senhor, aquelas, Senhor, que estão com a lamparina acesa, aquelas, Senhor, que vigiou, aquela, Senhor, que se entregou para Ti, essa desfrutará, Pai, da Tua santa presença. E que possamos, Senhor, estarmos com a lamparina acesa, sermos santos, Senhor, sermos luz e sal neste mundo, porque Tu és o nosso Senhor, e nos entregamos só a Ti, Pai. Abençoa a Tua igreja, que ao bebermos desse cálice, a Tua natureza divina esteja dentro de nós, e que possamos, Senhor, Te exaltar, e que possamos, Senhor, refletir tudo, Senhor, o que está passando em nossas vidas, e, Senhor, dizer
A partir de hoje, Pai, eu me entrego na totalidade a Ti. Eu me debruço diante dos Teus pés. Eu glorifico o Teu santo nome. Louvado seja Deus. Glórias a Deus Pai, Criador. Glória a Deus Filho Redentor. Glória a Deus Espírito Santo, Santificador. Três em uma Santíssima Trindade. A glória seja para o Senhor. E toda a igreja beba do cálice e glorifique a Deus. Glórias e glórias ao Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós estamos praticamente encerrando este culto. Alguém faz aniversário que queira uma oração, seja ela natalícia, seja ela de casamento? Não, então nós vamos nos despedir em oração. Temos uma cantina hoje, Lília? Olha, temos uma cantina, se você quiser participar conosco, fazer um lanche antes de chegar em casa. Temos uma Coca-Cola, o Nando trouxe aí uma Coca-Cola para nos abençoar. Mas vamos nos despedir em oração, então. Senhor, meu Deus e Pai, te louvo e te agradeço por mais um culto, mais um domingo, Senhor. É de culto em culto, é de domingo a domingo, que nós vencemos na presença de Jesus. Abençoa, Deus, a nossa semana, abençoa o nosso trabalho, o nosso emprego, a nossa casa, a nossa família. Continue nos protegendo, ó Deus, nessa pandemia, contra este vírus, ó Deus, que o anjo do Senhor, como lemos, como sentinela, acampe ao nosso redor e nos livre de todo mal. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo acompanhe toda a igreja. Vamos em paz em nome de Jesus. Uma boa noite para você que está no seu lar e um grande abraço. Deus te abençoe.